A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Vossa Majestade, senhor condestável, fale, homem. A unidade voluntária e a companhia livre mantêm o istmo junto da Lagoa Dourada. Os anões e condotieiros resistem firmes, apesar de terem sido terrivelmente dizimados. Dizem que Adier Pangrat, Frontino e Júlia Abate-Marco estão mortos. Todos estão mortos. E o esquadrão doriano que ia ajudá-los, esse foi abatido por completo. Retirada, senhor condestável. Foltest falou em voz baixa, mas com veemência. Se quiser saber minha opinião, está na hora de retirar-se. Que Bronibor mande sua infantaria contra os negros, já, imediatamente. Do contrário, romperão nossa formação, e isto significará o fim. Jean Nathalie não respondeu. Observava de longe mais um estafeta a aproximar-se numa corrida desenfreada, montado num cavalo que soltava enormes quantidades de espuma. Respire, homem, respire e fale. Romperam à frente os elfos da brigada Vrihed. O senhor de Ruiter informa a vossas excelências. Informa o quê? Fale! Que está na hora de salvar a vida. Jean Nathalie ergueu os olhos para o céu. Blenkart, falou surdamente. Que venha Blenkart, ou que venha a noite. A terra em volta da barraca tremeu sob os cascos. Parecia que a lona inflara por causa dos gritos e do relincho dos cavalos. Um soldado entrou na barraca com ímpeto, seguido por 2 assistentes. Fujam! O soldado berrou. Salvem-se! Nilfgaard está acabando com os nossos! É um massacre! Um massacre! A derrota! Pensa! Ruivo recuou, afastando o rosto do jato de sangue enérgico e vivo que jorrou da aorta. Grampo! E um tampão. Grampo, Chane. Marte, por gentileza, faça algo para estancar essa hemorragia. Alguém que estava junto da barraca soltou um uivo curto, interrompido, como de um animal. Um cavalo grunhiu. Alguma coisa caiu no chão, tinindo e estourando. A seta lançada de uma besta perfurou a lona com um estalo, silvou e saiu pelo outro lado, por sorte muito alto, sem riscos para os feridos deitados nas macas. Nilfgaard! O soldado gritou outra vez, num tom alto e com a voz trêmula. Senhor cirurgião, não ouvem o que digo? Nilfgaard rompeu as linhas reais e vem matando. Fujam! Ruivo pegou a agulha que Marte Sodergren entregou-lhe e deu o primeiro ponto. O operado não se mexia já havia um bom tempo, mas o coração dele continuava batendo. Não quero morrer! Ululou um dos feridos que estava consciente. O soldado soltou um palavrão, de um salto foi para a saída, subitamente deu um grito, caiu para trás e desabou no chão, respingando sangue. Iola, que estava ajoelhada junto das macas, pôs-se de pé e afastou-se. De repente, tudo ficou em silêncio. Não é um bom sinal, Ruivo pensou ao ver quem entrava na barraca. Os elfos. Relâmpagos prateados. A brigada Vrihed. A famosa brigada Vrihed.
Vocês tratam aqui, disse o primeiro dos elfos, alto, com um fino e belo rosto expressivo e enormes olhos cor de anil. Tratam, é isso? Ninguém respondeu. Ruivo sentiu suas mãos tremerem. Passou a agulha para Marte às pressas. Notou que a testa e a raiz do nariz de Shani estavam ficando brancas. Como é possível? O elfo falou arrastando as palavras num sinal de mau agouro. Então, para que nós, lá no campo, ferimos. Na batalha, nós produzimos feridas para que se morra em consequência delas. E vocês as tratam? Observa aqui uma absoluta falta de lógica e uma discrepância de interesses. Encurvou-se, quase sem mover o braço para trás, enfiou a espada no peito do ferido deitado na maca mais perto da entrada. O segundo elfo encravou um espontão em outro ferido. O terceiro, consciente, tentava segurar a ponta da arma com a mão esquerda e o cotoco da mão direita, enfaixado com uma grossa camada de ataduras. Shani soltou um grito fino, penetrante, abafando o gemido pesado e desumano de um aleijado que estava sendo assassinado. Iola jogou-se sobre a maca, protegendo outro ferido com o próprio corpo. Seu rosto ficou pálido como o pano de uma atadura. Seus lábios começaram a tremer involuntariamente. O elfo semicerrou os olhos. "Vá vorta, Biana!" latiu. "Ou a perfurarei junto com esse Doina!" "Fora daqui!" Ruivo alcançou Iola em 3 pulos, protegendo-a. "Fora da minha barraca, seu assassino! Vá para lá, para o campo! Seu lugar é lá mesmo, junto dos outros assassinos! Matem-se lá uns aos outros, se quiserem, mas fora daqui!" O elfo olhou para baixo, para o rechonchudo metadilho, que tremia de medo e que, com a ponta da cabeça encaracolada, alcançava em altura apenas um pouco acima de sua cintura. "Bloed Ferian", sibilou, "servo dos humanos, saia do meu caminho!" "Não vou fazer isso!" Os dentes do metadilho batiam, mas as palavras saíam claras. O outro elfo saltou até ele e empurrou o cirurgião com a haste do espontão. Ruivo caiu de joelhos. O elfo alto puxou Iola com força, tirando-a de cima do ferido, e ergueu a espada. Ficou estupefato quando viu as labaredas prateadas da divisão Deathven na capa negra enrolada que servia de apoio para a cabeça de um dos feridos e a patente de coronel. "Yaevin!" gritou ao entrar com ímpeto na barraca uma elfa de cabelos escuros trançados. "Caen veloe esvigriada doinanva ested!" O elfo alto ficou olhando por um momento para o coronel ferido e em seguida mirou nos olhos do cirurgião, apavorados e cheios de lágrimas. Depois virou-se às costas e saiu. Do outro lado da barraca ouviam-se novamente batidas de cascos, gritos e o tinir de ferro. "Para cima dos negros! Matem todos!" ressoaram milhares de vozes. Alguém uivou feito um animal, mas o uivo virou um rouquejar macabro. Ruivo tentou se levantar, mas as pernas não obedeciam, nem os braços. Iola, sacudida por fortes espasmos devido ao choro reprimido, encolheu-se junto da maca do Nilfgaardiano ferido em posição fetal. Shani chorava, sem fazer nenhuma tentativa de esconder as lágrimas, mas continuava segurando os ganchos. Marte suturava calmamente. Apenas seus lábios se mexiam, num monólogo mudo, silencioso. Ruivo, que ainda não conseguia se levantar, sentou-se. Seus olhos encontraram os de um assistente enfiado no canto da barraca, encolhido. "Dê-me um gole de pinga", pediu com dificuldade. "Só não me fale que você não tem. Conheço vocês, malandros. Vocês sempre têm pinga." O general Blenheim Blenkert ergueu-se nos estribos, esticou o pescoço como um grou e ficou ouvindo os sons da batalha. "Estendam a formação", ordenou aos comandantes. "Depois desse morro, seguiremos a trote."
Pelo que os exploradores dizem, sairemos direto na asa direita dos negros. E vamos dar uma surra neles! Um dos tenentes gritou com voz fina, um jovem de bigode sedoso e muito ralo. Blenkerth olhou para ele de soslaio. Mande o alferes Mor na frente, ordenou, desembainhando a espada. E durante o ataque gritem, Redânia! Gritem a plenos pulmões! Que os rapazes de Foltest Natalis saibam que o reforço vem chegando. Havia 40 anos, desde os 16 anos de idade, o conde Cobus de Reuter lutara em várias batalhas. Além disso, era soldado de 8ª geração e, de certo, carregava nos genes algo que fazia com que o berro e a barulheira da batalha, que para qualquer pessoa seriam algo assustador ou ensurdecedor, parecessem para Cobus de Reuter uma sinfonia, um concerto de instrumentos. Num instante ele percebia no concerto novas notas, novos acordes e tons. Viva, rapazes! Bradou sacudindo o bastão. Redânia! Redânia vem vindo! As águias! As águias! Vinda do norte, de trás dos morros, aproximava-se da batalha uma massa de cavaleiros, sobre os quais tremulavam flâmulas cor de amaranto e um enorme gonfalão com a águia redânia prateada. Reforço! Venha o reforço! Viva! Acabem com os negros! De Reuter berrou. Soldado havia 8 gerações, logo notou que os Nilfgaardianos recolhiam a ala e tentavam virar-se para a carga do reforço numa densa frente alinhada. Sabia que não se podia permitir que fizessem isso. Sigam-me! Bradou, arrancando o estandarte das mãos do alferes Mor. Sigam-me! Sigam-me, tretogorianos! Atacaram. Foi um ataque suicida, horrível, mas eficiente. Os Nilfgaardianos da divisão Venendal fecharam a formação e foi então que os esquadrões redânios se lançaram sobre eles com ímpeto. Um forte brado elevou-se ao céu. Cobus de Reuter já não conseguia mais ver nem ouvir. Foi atingido na têmpora por uma seta perdida lançada de uma besta. O conde deslizou da sela e caiu do cavalo. A bandeira cobriu-o feito um sudário. 8 gerações dos de Reuters que pereceram em combate e acompanhavam a Batalha do Além, acenavam com as cabeças, em sinal de reconhecimento. Pode-se dizer, senhor capitão, que nesse dia os nortelungos foram salvos por um milagre, ou por uma coincidência que não podia ser prevista por ninguém. É verdade que Restif de Montholon escreveu em seu livro que o Marechal Coerron cometeu um erro na estimativa da força e das intenções do adversário, que arriscou demasiadamente ao dividir o grupo do exército meio e avançar com a incursão cavalariana, que foi para uma batalha sem ter pelo menos uma vantagem de 3-1, e que negligenciou o reconhecimento, não percebeu o exército redânio vindo com reforço. Cadete Puttkamer, a obra de duvidoso valor do Sr. Montholon não faz parte do currículo desta escola. E a Sua Majestade Imperial se pronunciou de forma bastante crítica a respeito desse livro. Portanto, faça o favor de não citá-lo aqui. Realmente causa-me espanto. Até agora suas respostas têm sido muito boas, até excepcionais. E de repente o senhor começa a discursar sobre milagres e coincidências e, por fim, permite-me criticar as habilidades de comando de Menno Coerhorn, um dos maiores comandantes do Império. Cadete Puttkamer e todos os outros cadetes, se desejam passar na prova de ingresso, façam o favor de ouvir e guardar na mente. Em Brenna não ocorreu nenhum tipo de milagre ou coincidência. Houve uma conspiração.
forças de sabotagem inimigas, elementos de subversão, ignóbeis, intrigantes, cosmopolitas, políticos falidos, traidores e corruptos. Uma úlcera que depois foi queimada com ferro incandescente. Mas antes que isso acontecesse, esses repugnantes traidores do seu próprio povo teciam suas teias de aranha e armavam as ciladas de tramóias. Foram eles que enganaram o Marechal Coehorn e o induziram a erro. Foram eles, canalhas sem honra nem fé. Simples. Filhos da puta! Meno Coehorn repetiu sem tirar a luneta dos olhos. Simples filhos da puta! Mas esperem, eu vou encontrá-los, vou ensinar-lhes o que é reconhecimento. De Vingalt! Encontre o oficial que estava de patrulha atrás dos morros no norte. Ordene que toda a patrulha sejam enforcados. Sim, senhor. Alder de Vingalt, o aide de camp do Marechal, concordou batendo os calcanhares. Naquela hora não poderia saber que Lamar Float, o oficial daquela patrulha, naquele exato momento estava morrendo, esmagado pelos cavalos da secreta reserva tática dos Nortelungos, que havia atacado do flanco e que ele próprio não tinha identificado. De Vingalt tampouco poderia saber que ele mesmo só teria mais 2 horas de vida. Quantos são, Sr. Tarre? Pela sua estimativa? Coehorn mantinha a luneta no olho. Pelo menos 10.000, respondeu secamente o comandante da 7ª Brigada da Erlana. Principalmente da Redânia. Mas vejo também os chevrons de Aedir. Há também um unicórnio, então Caedwen também está presente, com a força de pelo menos um esquadrão. O esquadrão avançava a galope. Areia e cascalho salpicavam de debaixo dos cascos. Adiante, pardo! Berrava o centurião meio vaso, embriagado como de costume. Batam neles! Acabem com eles! Caedwen! Caedwen! Diabos, que vontade de mijar! Zivik pensou. Deveria ter mijado antes da batalha. Talvez agora não haja outra oportunidade. Adiante, pardo! Sempre o pardo. Onde as coisas andam mal, o pardo está. Quem é que mandam como corpo de expedição a Temeria? O pardo. Sempre o pardo. E eu estou com vontade de mijar. Chegaram. Zivik soltou um grito, virou-se na cela e cortou, a partir da orelha, destruindo a dragona, o ombro de um cavaleiro de capa preta com uma estrela de prata de 8 pontas. Pardo! Caedwen! Batam neles! Matem! Com estrondo, estrugir e tinir, por entre os berros de pessoas e o guincho de cavalos, o destacamento pardo chocou-se com os Nilfgaardianos. Merzstoke e Brabant conseguirão lidar com esse esforço, falou com calma Elantrahe, o comandante da 7ª Brigada da Erlana. As forças estão equilibradas. Ainda não aconteceu nada que nos prejudique. A divisão de Tyrconnell equilibra a ala esquerda. Magni e Venendal mantêm-se na ala direita. E nós, Marechal, nós podemos desequilibrar a balança. Atacando no cruzamento das linhas, outra vez após os elfos. Meno Coehorn entendeu de imediato. Entrando pela retaguarda, despertando pânico. É isso mesmo. Assim faremos pelo sol grandioso. Senhores, aos esquadrões, Nausicaa e 7ª, a hora de vocês chegou. Viva o imperador! Gritou Kisvanlo. O marechal virou-se e disse: Senhor de Vingalt, faça o favor de juntar os ajudantes e o esquadrão de segurança. Chega de inércia! Atacaremos junto à 7ª Brigada da Erlana. Older de Vingalt empalideceu levemente, mas logo se recuperou. Viva o imperador! Gritou, e sua voz quase não tremeu.
Ruivo cortava e o ferido uivava e arranhava a mesa. Iola, lutando corajosamente para superar a tontura, cuidava do torniquete e dos grampos. Do lado da entrada da barraca ouvia-se a voz exaltada de Shani. Para onde estão indo? Vocês estão loucos? Os vivos estão esperando aqui por socorro e vocês se metem com um cadáver? Mas é o próprio barão Anselmo Olbre, senhora cirurgiã, o comandante de um esquadrão. Ele era o comandante de um esquadrão. Agora é um defunto. Vocês conseguiram trazê-lo para cá inteiro só porque a armadura dele é hermética. Levem-no daqui. Isso é um hospital de campo e não um mortuário. Mas, senhora cirurgiã, não bloqueiem a entrada. Ali estão chegando com um que ainda está vivo. Pelo menos parece vivo. Também pode ser que sejam apenas gases. Ruivo bufou, mas logo franziu o senho. Shani, vem aqui agora. Lembre-se, fedelha, falou com os dentes cerrados, debruçado sobre a perna aberta. Um cirurgião pode permitir-se fazer uso de cinismo só depois de 10 anos de prática. Não vai esquecer? Não vou, senhor Ruivo. Pegue o raspador e tire o periósteo. Droga, seria bom anestesiá-lo mais um pouco. Onde está Marty? Vomitando atrás da barraca. Vomitando as tripas. Shani falou sem nenhum cinismo. Os feiticeiros, em vez de inventar inúmeros sortilégios terríveis e poderosos, Ruivo segurou a serra. Deveriam preocupar-se em inventar apenas um que lhes permitisse realizar pequenos feitiços. Por exemplo, feitiços de anestesia. Anestesia sem problemas e sem vomitar. A serra rangeu e trincou. O ferido não parava de ulular. Aperte mais o torniquete, Iola. Finalmente o osso cedeu. Ruivo trabalhou com um cinzel e enxugou a testa. Os vasos e os nervos, disse maquinalmente sem necessidade, pois antes que terminasse a frase as moças já estavam suturando. Tirou da mesa a perna amputada e jogou para o lado sobre a pilha de membros amputados. Havia algum tempo o ferido já não gritava nem ululava. Desmaiou ou morreu? Desmaiou, senhor Ruivo. Tudo bem. Suture o cotoco, Shani, e traga o próximo. Iola vá verificar se Marty já vomitou tudo. Queria saber quantos anos de prática o senhor tem. Uns 100? Perguntou Iola em voz baixa e sem erguer a cabeça. Após alguns minutos de uma marcha exaustiva e sufocante por causa da poeira, os gritos dos centuriões e decanos finalmente pararam e os regimentos vizimianos alinharam-se. Jarre, arfando e tentando apanhar o ar com a boca feito peixe, viu o voivoda Bronibor desfilando diante da frente, montado em seu belo corcel coberto com as placas da armadura. O próprio Bronibor também usava a armadura completa, esmaltada, com listras azuis, parecendo uma enorme sarda metálica. — Como estão, jegues? As fileiras de piqueiros responderam com um murmúrio, retumbante como um distante trovão. — Vocês estão emitindo peidorretas! O voivoda constatou, virando o cavalo encoraçado e guiando-o a passo lento diante da frente. Isso significa que estão bem, pois, quando estão mal, não peidam em voz baixa, mas uivam e ganem como condenados. Pelas suas caras percebo que estão animados para a luta, que sonham com o combate, que já não vem a hora do embate com os Nilfgaardianos. E aí, vagabundos vizimianos, trago-lhes boas notícias. Seus sonhos se cumprirão daqui a um instante, daqui a um átimo de instante. Os piqueiros murmuraram outra vez. Bronibor chegou até a ponta da linha, retornou e continuou seu discurso, batendo o bastão contra o arco do cepilho ornado. Devoraram um monte de poeira, infantes, marchando atrás dos encouraçados. Até agora, em vez de fome e conquistas, apenas cheiraram os peidos dos cavalos. Ainda hoje, diante de uma grande necessidade, por pouco vocês não conseguiram chegar ao campo de glória.
mas conseguiram, e por isso dou-lhes os meus sinceros parabéns. Aqui nos arredores desta vila, cujo nome esqueci, finalmente mostrarão seu valor como um exército. Essa nuvem que estão vendo no campo é a cavalaria nilfgaardiana, que pretende esmagar nosso exército atacando pela lateral, empurrar-nos e afogar-nos nos pântanos desse riozinho cujo nome também me escapou. Vocês, famosos piqueiros visimianos, pela graça do rei Foltest e do condestável Natalis, foram honrados com a missão de defender a lacuna que se formou em nossas fileiras. Preencherão essa lacuna com, digamos, seus próprios peitos. Interromperão a carga nilfgaardiana. Estão contentes, camaradas? Estão cheios de orgulho, hein? Jarre olhou em volta, apertando a haste do pique. Nada indicava que os soldados sentiam-se alegres com a perspectiva de um combate imediato. E se realmente estavam cheios de orgulho pela honra da missão de preencher a lacuna, disfarçavam bem. À sua direita, Melfi balbuciava uma oração em voz baixa. À sua esquerda, Deus Lax, um soldado experiente, fungava, xingava e tossia nervosamente. Bronibor virou o cavalo e endireitou-se na sela. Não estou ouvindo! Rugiu. Perguntei se vocês estão cheios de orgulho, caralho! Desta vez os piqueiros, diante da falta de qualquer outra opção, bramiram em um poderoso uníssono que sim, que estavam cheios de orgulho. Jarre também bramiu. Ou todos, ou ninguém. Muito bem! O voivoda parou o cavalo diante da frente. E agora, alinhem-se de modo adequado! Centuriões, o que estão esperando, caralho? Formem um quadrilátero. A primeira fileira de joelhos, a segunda em pé. Encravem os piques. Com a outra ponta, ô burro. Sim, estou falando com você, ô seu jegue barbudo. Levantem mais as lâminas, imbecis. Alinhem-se, juntem-se, agrupem-se, ombro a ombro. Agora sim causam uma boa impressão. Quase como uma tropa. Jarre estava na segunda fileira. Encravou a haste do pique com força na terra e apertou-a com as mãos suadas por causa do medo. Melfi balbuciava sem parar a oração pelos moribundos. Deus Lax rosnava de modo confuso e repetia a todo momento palavras relacionadas com a vida íntima dos nilfgaardianos, cachorros, cadelas, reis, condestáveis, voivodas e mães de todos eles. A nuvem no campo aumentava de tamanho. Bronibor rugiu. Não fiquem peidando aí, não batam os dentes. Espantar os cavalos nilfgaardianos com esses sons é uma ideia que não dá certo. Que ninguém se engane. Quem avança contra nós são a Brigada Nausicaa e a 7ª Brigada da Erlana. Tropas excelentes, valentes e muito bem treinadas. É impossível assustá-los, é impossível vencê-los. É preciso matá-los. Levantem os piques! À distância ouvia-se a batida de cascos que soavam cada vez mais alto. A terra começou a tremer. As lâminas começaram a fulgurar feito faíscas na nuvem formada pela poeira. Pela sua sorte cagada, visimianos! O voivoda voltou a bramir. O pique comum da infantaria do novo e modernizado padrão tem 21 pés de comprimento, enquanto uma espada nilfgaardiana tem 3 pés e meio. Suponho que sabem fazer as contas. Saibam, então, que eles também possuem essa habilidade. Mas contam com a possibilidade de vocês não aguentarem, de revelarem sua verdadeira natureza, confirmando que são cagões, covardes e malditos comedores de ovelhas. Os negros contam com a possibilidade de vocês largarem seus piques e começarem a fugir enquanto eles os perseguirão no campo, cortando suas costas, seus occipícios e suas nucas com tranquilidade e sem dificuldades. Lembrem-se, cagões, que embora o medo faça os calcanhares se tornarem extraordinariamente voláteis, vocês não conseguirão fugir de um cavaleiro.
quem quiser viver, quem quiser alcançar a fama e a conquista, deverá ficar em pé, com firmeza, como um muro. Estreitem as fileiras. Jarre virou-se. Os arqueiros que estavam atrás da linha dos piqueiros já giravam as manivelas. O centro do quadrilátero eriçou-se com as lâminas das bisarmas, ranceurs, alabardas, glaives guisarmes, foices, volges e forcas. A terra tremia cada vez com mais força, e entre a negra parede da cavalaria que se aproximava, já se podiam distinguir silhuetas de cavaleiros. Mãe, mamãe, mãe, mamãe, repetia Melfi com os lábios trêmulos. Da puta, murmurava Deus Lax. O som da batida dos cascos tornava-se cada vez mais intenso. Jarre queria passar a língua nos lábios, mas não conseguia. Ela tinha parado de se comportar como de costume, havia enrijecido de forma estranha e estava ressecada. A batida dos cascos tornava-se cada vez mais intensa. Estreitem! Rugiu Bronibor, desembainhando a espada. Sintam o ombro do companheiro! Lembrem-se, nenhum de vocês está lutando sozinho! E o único remédio para o medo que vocês sentem é o pique na mão! Preparem-se para a luta! Os piques direcionados para o peito dos cavalos! O que vamos fazer, vagabundos vizimianos? Eu já perguntei! Manter-nos em pé com firmeza, os piqueiros bramiram em uníssono. Como um muro, estreitar as fileiras. Jarre também bramia. Ou todos, ou ninguém. Areia, cascalho e grama salpicavam de debaixo dos cascos da cavalaria que se aproximava em formação em cunha. Os cavaleiros que avançavam em carga gritavam feito demônios, esgrimiam as armas. Jarre apertou o pique, escondeu a cabeça entre os ombros e fechou os olhos. Jarre, sem parar de escrever, espantou a vespa que rondava o tinteiro com um brusco movimento do cotoco. A ideia do Marechal Coehorn foi mal sucedida. O ataque pelo flanco foi estancado pela heróica infantaria vizimiana, comandada pelo voivoda Bronibor, e ele pagou pela sua valentia com o próprio sangue. Enquanto os vizimianos resistiam, Nilfgaard começou a desmantelar-se no flanco esquerdo. Alguns fugiram, outros agruparam-se e defenderam-se em grupos, cercados por todos os lados. Logo, isso também aconteceu na ala direita, onde a persistência dos anões e dos condottieiros finalmente superou o ímpeto de Nilfgaard. Em toda a frente ergueu-se um poderoso grito de triunfo, e um novo ânimo tomou conta dos corações dos cavaleiros reais. Mas nos Nilfgaardianos o ânimo se apagou, e suas mãos perderam as forças. E os nossos começaram a trincá-los com tanta intensidade que os sons da batalha, feito eco, ressoavam por toda parte. E foi então que o marechal de campo, Coehorn, entendeu que haviam perdido a batalha e viu as brigadas à sua volta se dissiparem e se extinguirem. Dirigiam-se a ele oficiais e cavaleiros levando cavalos descansados, pedindo que partisse, que salvasse sua vida. Mas no peito do marechal Nilfgaardiano batia um coração destemido. «Não é digno», gritou, afastando as rédeas estendidas para ele. «Não é digno que eu fuja como um covarde do campo de batalha no qual, sob o meu comando, tantos bons homens pereceram pelo imperador». E o valente Meno Coehorn acrescentou: «Não há como escapar. Cercaram-nos de todos os lados», acrescentou com calma e sobriedade Meno Coehorn, olhando em volta do campo. «Passe sua capa e seu elmo, marechal». O capitão Sievers enxugou o suor e o sangue do rosto. «Pegue os meus. Desmonte de seu corcel, monte no meu. Não recuse. O senhor precisa viver, é imprescindível para o império, insubstituível.
Nós, os daerlanos, atrairemos e atacaremos os nortelungos, e o senhor tentará passar lá embaixo depois do pesqueiro. Não conseguirá se safar dessa, Quaerhorn murmurou, agarrando as rédeas que lhe foram entregues. É uma honra. Sievers endireitou-se na cela. Sou um soldado da 7ª Brigada daerlana. Aproxime-se, pode confiar. Chegue mais perto. Boa sorte, Quaerhorn murmurou, cobrindo os ombros com a capa daerlana, com um negro escorpião no ombro. Sievers. Sim, Marechal. Nada. Boa sorte, rapaz. E que a sorte também o acompanhe, Marechal. Pode crer. Adiante aos cavalos! Quaerhorn seguiu-os com um olhar por muito tempo, até o momento em que o grupo de Sievers chocou-se com estrondo, gritos e estrépito com os condotieiros, uma unidade que os superava em número, reforçado imediatamente por outros. As negras capas dos daerlanos desapareceram por entre o cinzento dos condotieiros, e tudo mergulhou na poeira. O tossir nervoso dos ajudantes e de Vingald fez Quaerhorn, distraído, retomar a atenção. O marechal ajeitou os louros e as abas da cela e acalmou o corcel agitado. Adiante, ordenou. Inicialmente tudo correu bem. Na saída do pequeno vale que levava para o rio, defendia-se com ferocidade uma unidade cada vez menor dos resistentes da Brigada Nausicaa, agrupada em forma de um círculo eriçado de lâminas, sobre a qual os nortelungos temporariamente concentraram todo o ímpeto e toda a força, formando-se uma lacuna no anel. Contudo, o que era previsível, não conseguiram safar-se por completo. Precisaram passar pelo meio de uma fileira da voluntária cavalaria ligeira, que, pelos símbolos, deduzia-se que era brugense. O embate foi curto, mas terrivelmente feroz. Quaerhorn perdeu. Desistiu de qualquer reminiscência ou aparência de um heroísmo patético e procurou apenas sobreviver. Sem esperar pela escolta que se chocara com os brugenses, correu atrás dos ajudantes, na direção do rio, deitando-se sobre o cavalo e agarrando a sua nuca. O caminho estava livre. Atrás do rio e dos salgueiros tortos estendia-se uma planície vazia, na qual não se avistava nenhum exército inimigo. Oder de Vingald, que galopava junto de Quaerhorn, também percebeu isso e gritou em triunfo. Demasiado cedo. Um prado coberto de persicária de um verde intenso separava-os da correnteza lenta e turva do rio. Quando a adentraram em pleno galope, de repente os cavalos submergiram no pântano até a barriga. O marechal, sobrevoando a cabeça do cavalo, caiu no pântano. Os cavalos em volta relinchavam e davam coices. Os homens, enlamaçados e cobertos de lemna, gritavam. No meio desse pandemônio, Men ouviu um som estranho e repentino. Era o som da morte, o silvo das remiges. Lançou-se na direção da correnteza do rio, submerso no grosso pântano até a cintura. O ajudante que o acompanhava caiu repentinamente, enfiando o rosto na lama, e o marechal pôde ver em suas costas uma seta encravada até a empenagem. No mesmo momento, sentiu um terrível golpe na cabeça. Desequilibrou-se, mas não caiu, pois estava atolado no meio do lodo e da elódia. Tentou gritar, mas conseguiu apenas rouquejar. Estou vivo, pensou, tentando livrar-se do lodo pegajoso. O cavalo, na tentativa de desatolar-se do aluvião, deu uma patada em meu elmo. A chapa amassada com profundidade machucou minha bochecha, arrancou meus dentes e cortou minha língua. Estou sangrando, engolindo sangue, mas continuo vivo. Mais um estalo das cordas, o silvo das remiges, o estrondo e o estouro das pontas perfurando as armaduras, gritos, o relincho dos cavalos, o chapinhar, o sangue respingando. O marechal olhou para trás e viu arqueiros na margem.
pequenas, rechonchudas e atarracadas silhuetas de cotas de malha, coifas de malha e elmos pontudos. Anões, pensou. O estalo das cordas das bestas, o silvo das setas, o guincho dos cavalos espantados, o grito dos homens engasgando com água e lama. Older de Vingald, virado para os arqueiros, anunciou gritando que se entregava, e com voz alta e estridente pediu misericórdia e clemência, prometeu o pagamento do resgate, clamou pela vida. Certo de que ninguém entenderia suas palavras, ergueu a espada que segurava pela lâmina sobre a cabeça. Com um gesto de rendição internacional, até cosmopolita, estendeu a arma na direção dos anões. Não foi entendido, ou foi mal entendido, pois 2 setas o atingiram no peito com tanta força que o impacto o arrebatou no pântano. Coehorn arrancou o elmo amassado da cabeça. Conhecia muito bem a língua dos nortelungos. "Fumalefon, Coehorn", balbuciou cuspindo sangue. "Malefon, Coehorn, vou Buincal, desculpa. "O que ele está dizendo, Zoltan?" perguntou espantado um dos besteiros. "Que se dane ele seu discurso. Está vendo bordado em sua capa, Munro?" "Um escorpião prateado." "Ah, rapaz, acertem o filho da puta! Por Caleb Stratton! Por Caleb Stratton!" As cordas estalaram. Uma seta atingiu Coehorn diretamente no peito, outra na cintura, mais uma na clavícula. O marechal de campo do Império de Nilfgaard caiu para trás, num ralo lodaçal. A Elódia e a Persicária desabaram com seu peso. Quem poderia ser esse Caleb Stratton, diabos? Ainda conseguiu pensar. Nunca na vida ouvira falar de nenhum Caleb. A turva espessa, lodosa e sangrenta água do rio Shotla fechou-se sobre sua cabeça e penetrou seus pulmões. Saiu da barraca para tomar ar fresco. E foi então que o viu sentado da mesa do ferreiro. Jarre! Ergueu os olhos em sua direção. Havia neles um vazio. Iola? Perguntou falando com dificuldade por causa dos lábios ressecados. De onde você... Que pergunta é essa? Interrompeu-o imediatamente. É melhor você me dizer como veio até aqui. Trouxemos nosso comandante, o voivoda Bronibor. Ele está ferido. Você também está ferido. Mostre-me essa mão. Oh, deusa! Rapaz, você vai sangrar até a morte. Jarre olhava para ela e, de repente, Iola começou a duvidar se ele a enxergava. Há uma batalha, disse o rapaz, tiritando os dentes levemente. É preciso resistirmos como um muro, fortes, enfileirados. Os que estão levemente feridos devem levar ao hospital os gravemente feridos. Trata-se de uma ordem. Mostre-me sua mão. Jarre uivou por um breve momento. Os dentes apertados soltaram-se, executando um selvagem estacato. Iola franziu o senho. Poxa, isso está com um aspecto horrível. Nossa, Jarre, pode ter certeza, a mãe Nenek ficará com raiva. Venha comigo. Viu-o empalidecer ao perceber, ao sentir o fedor suspenso sob a lona da barraca. Perdeu o equilíbrio. Segurou-o. Viu que olhava para a mesa ensanguentada, para o homem prostrado nela, para o cirurgião, um pequeno metadilho que saltitou repentinamente, bateu as pernas contra o chão, soltou um repugnante palavrão e jogou com ímpeto o bisturi no chão. Droga, caralho! Por quê? Por que as coisas são assim? Por que tem que ser assim? Ninguém respondeu. Quem era? O voivoda Bronibor, Jarre disse com a voz fraca, olhando para a frente com um olhar vazio. Nosso comandante, resistimos duramente, enfileirados.
Essa foi a ordem, como um muro, e Melfi foi morto. Senhor Ruivo, este rapaz é meu conhecido. Está ferido, disse Iola. Consegue ficar em pé? O cirurgião avaliou com frieza. E aqui um moribundo espera uma trepanação. Aqui não existe favoritismos. Nesse momento, Jarre desmaiou com uma grande dose de dramaticidade, desabando no chão. O metadilho bufou. Tudo bem, levem-no para a mesa, ordenou. Nossa, sua mão está em frangalhos. Como ela ainda consegue se manter presa ao corpo? Só se for pela manga. Iola, torniquete, com força, e nem se atreva a chorar. Shani, passe a serra. A serra perfurou o osso com um horrível trincar acima da articulação do cotovelo. Já recuperou a consciência e soltou um bramido horrível, embora curto, pois assim que o osso cedeu, desmaiou outra vez. E foi assim que a potência de Nilfgaard foi reduzida a pó e cinzas nos campos de Brena, e a marcha do Império para o norte finalmente foi interrompida. O Império perdeu em Brena 44.000 homens, mortos ou feitos prisioneiros. Pereceu a flor da cavalaria, os cavaleiros de elite. Pereceram, viraram prisioneiros ou desapareceram sem deixar notícias comandantes de renome como Menno Coehorn, Braibant, Mads Stoke, Van Loo, Tyrconnell, Egebrach e outros, cujos nomes não se perpetuaram em nossos arquivos. Assim, Brena virou o início do fim. Mas é preciso ressaltar que essa batalha foi apenas um tijolo na grande construção, e teria pouca importância se não fosse pelo fato de os frutos da vitória terem sido aproveitados de forma inteligente. Vale a pena lembrar que, em vez de descansar sobre os louros e se encher de orgulho, Jean Natalis lançou-se desenfreadamente para o sul. A incursão comandada por Adam Pangrat e Julia Abate-Marco esfacelou 2 divisões do terceiro exército que levavam um reforço tardio para Menno Coehorn. Foram esfaceladas de tal modo que nec nuntius claris. Depois de receber a notícia, o restante do grupo do exército meio sofreu uma infame derrota e, atravessando Jaruga, fugiu às pressas. No entanto, como Foltest e Natalis seguiam seus passos, os imperiais perderam todos os carros e todas as armas de cerco com as quais, em sua soberba, pensavam conquistar Vizin, Gorsvelen e Novigrad. E, como uma avalanche que desce da montanha, juntando grandes quantidades de neve e tornando-se cada vez maior, Brena provocava consequências cada vez mais sérias para Nilfgaard. O exército Verden, comandado pelo Duque de Veth, passou a sofrer grande opressão. Os corsários de Skellige e o rei Etaim de Sidaris causaram-lhe tremendos prejuízos numa guerra de guerrilhas. E quando De Wet soube da batalha de Brena, quando chegou até ele a notícia de que o rei Foltest e Jean Natalis iam ao seu embate numa marcha forçada, imediatamente mandou tocar a retirada e em pânico atravessou o rio, seguindo rumo a Sintra. O caminho da fuga ficou coberto de cadáveres, pois os relatos sobre as derrotas dos Nilfgaardianos fizeram ressurgir o levante em Verden. As tropas fortes permaneceram apenas em fortalezas invencíveis como Nastrog, Rosrog e Bodrog, de onde saíram honrosamente e com os estandartes erguidos após a paz de Sintra. Já em Aedirn, as notícias sobre Brena contribuíram para que os reis Demawend e Henselt, que permaneciam em discórdia, fizessem as pazes e se unissem na luta armada contra Nilfgaard. O grupo do exército leste, comandado pelo duque Ardal Aebdahi, marchou na direção do Vale do Pontar,
mas não conseguiu derrotar os 2 reis aliados. Com o reforço dos redânios e dos guerrilheiros da Rainha Maeve, que fizeram estragos na retaguarda de Nilfgaard, Demawend e Henselt empurraram Ardal-Laepdari até Aldesberg. O duque Ardal queria aceitar a batalha, mas, por um estranho golpe do destino, inesperadamente adoeceu. Após ter ingerido uma comida, foi tomado pelas cólicas e pela diarreia miserere, e assim, num período de 2 dias, morreu, sofrendo intensas dores. No entanto, Demawend e Henselt, sem demora, atacaram os Nilfgaardianos. Lá, nas redondezas de Aldesberg, esfacelaram-nos severamente na batalha decisiva, decerto em prol da justiça histórica, embora Nilfgaard tivesse uma vantagem substancial no que diz respeito à quantidade de homens. Assim, o espírito e a técnica costumam triunfar sobre a força bruta e cega. É preciso dizer mais uma coisa. Ninguém sabe o que aconteceu com Menno-Coehorn em Brena. Alguns contam que pereceu, que seu corpo não identificado foi enterrado numa vala comum. Outros falam que sobreviveu, porém, atemorizado pela raiva do imperador, não voltou a Nilfgaard, mas refugiou-se em Brokilon, por entre as dríades, e lá virou eremita, deixando a barba crescer até o chão. E foi lá que morreu amargurado. No entanto, circula por entre o povo uma história que diz que o marechal teria voltado à noite ao campo brenense, percorrendo as mamoas e lamentando: "Devolvam-me minhas legiões." Por fim, enforcou-se num choupo sobre o morro, por este motivo chamado de cadafalso. E à noite é possível topar com a assombração do famoso marechal em meio a outros espectros que costumam visitar o campo de batalha. "Vojarre! Vojarre!" Jarre ergueu a cabeça debruçada sobre os papéis e ajeitou os óculos que deslizavam do nariz suado. "Vojarre! Vojarre!" Sua neta caçula gritou nos registros mais agudos. Era uma menina de 6 anos, esperta e sagaz, que, graças aos deuses, puxou mais para a mãe, a filha de Jarre, do que para o genro desalentado. "Vojarre, a avó Luciene mandou dizer que já chega de ficar rabiscando inutilmente e que a comida já está na mesa." Jarre juntou com todo cuidado as resmas de papel cheias de anotações e tampou o tinteiro. O cotoco do braço pulsou com dor. "O tempo vai mudar", pensou. "Vai chover." "Vojarre!" "Já vou, Ciri. Já vou." Já era meia-noite e ainda não tinham tratado o último ferido. As últimas operações foram feitas à luz de lamparina e depois também à luz mágica. Marti Sodergren recuperou-se após a crise e, embora permanecesse pálida como a morte e seus gestos fossem rígidos como os de um golem, usava a magia de forma ágil e eficaz. Uma noite escura cobria tudo quando os 4 saíram da barraca. Sentaram-se, encostados na lona. Na planície, viam-se diversos fogos. Os das fogueiras imóveis dos acampamentos, os dos fogos móveis das tochas e dos fachos. A noite ressoava com um cantar distante, aclamações, gritos e saudações. A noite ao redor vibrava também com os gritos e gemidos dos feridos, as lamentações e os suspiros dos moribundos. Mas já não conseguiam ouvir esses ruídos. Estavam acostumados aos sons do sofrimento e da morte, que para eles já eram comuns, naturais, integrados a essa noite como o coachar dos sapos nos pântanos junto do rio Xotla, como o canto das cigarras por entre as acácias junto da Lagoa Dourada. Marti Sodergren permanecia num silêncio lírico, encostada no braço do metadilho. Iola e Shani, cingidas num abraço, de vez em quando soltavam baixinho uma risada sem nenhum sentido.
Antes que sentassem ao pé da barraca, tomaram um copo de vodka. Marty presenteou-os com seu último feitiço, o encanto da alegria, normalmente usado durante a extração dos dentes. Ruivo sentiu-se enganado. Misturada com a magia, a bebida, em vez de fazê-lo relaxar, deixou-o torpe e, em vez de diminuir o seu cansaço, fez com que ele aumentasse. E, em vez de trazer o esquecimento, avivou as lembranças. Pelo visto, pensou, só para a Iola e Shani o álcool e a magia funcionaram bem. Virou-se e nos rostos das duas moças, iluminados pelo luar, viu traços de lágrimas prateados e brilhosos. Por curiosidade, quem é que ganhou a batalha? Alguém sabe? Perguntou, passando a língua nos lábios dormentes e insensíveis. Marty virou o rosto para ele, mas continuou imersa num silêncio lírico. As cigarras cantavam por entre as acácias, os salgueiros e amieiros junto da Lagoa Dourada. Os sapos coachavam. Os feridos gemiam, lamentavam, suspiravam e morriam. Shani e Iola riam por entre as lágrimas. Marty Sodergren morreu 2 semanas depois da batalha. Envolveu-se com um oficial da Companhia Livre de Condottieiros. Considerava essa aventura algo passageiro, ao contrário do oficial. Quando Marty, que gostava de aventuras, envolveu-se com um capitão temeriano, o condottieiro, tomado por um surto de ciúme, esfaqueou-a. Foi enforcado, mas não conseguiram salvar a curandeira. Ruivo e Iola morreram 1 ano após a batalha, em Maribor, durante o maior surto de epidemia de febre hemorrágica, uma peste conhecida também como morte vermelha, ou praga de Catriona, denominação derivada do nome do navio no qual tinha sido trazida. Foi então que todos os médicos e grande parte dos sacerdotes fugiram de Maribor. Obviamente, Ruivo e Iola ficaram. Continuaram tratando as pessoas porque eram médicos. Para eles, o fato de não existir remédio contra a morte vermelha não tinha a menor importância. Os dois contraíram a doença. Ele morreu em seus braços, num forte e seguro aperto de suas grandes e feias mãos de camponesa. Ela morreu 4 dias depois, em solidão. Shani morreu 72 anos após a batalha, como uma ilustre, respeitada e aposentada decana da Cátedra de Medicina da Universidade de Oxenford. Gerações de futuros cirurgiões repetiam sua famosa piada. Sutúre o vermelho com vermelho, o amarelo com amarelo, o branco com o branco. Certamente, tudo dará certo. Poucos, bem poucos, conseguiam reparar que, depois de contar essa anedota, a decana sempre enxugava disfarçadamente uma lágrima. Os sapos coachavam, as cigarras cantavam por entre os salgueiros junto da Lagoa Dourada. Shani e Iola davam risadas por entre as lágrimas. Por curiosidade, repetiu Milo Vanderbeck, metadilho, cirurgião de campo, conhecido como Ruivo. Quem deve ter vencido? Ruivo, acredite. Se tivesse sido você, seria a última coisa com a qual eu me preocuparia. Marty Sodergren respondeu com lirismo.